Transmite, né? Transmite, né? Aham. Ah, tá. Você vai pegar a garrafinha de água ou quer que traz uma aguinha aí? Vou pegar lá. Amém? Quero saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia abençoado. Confesso que eu estou mais nervoso que das outras vezes. Uma sala que só tem professor. Olha aí, Vanderlei, pastor Aneir, pastor José Machado, pastor Toninho, Zé Raci. Agora mesmo chega o pastor Juvenil, Moraes. Eita glória. Tem um Pimentel lá fora, o Wagner. Mas estamos aqui debaixo da graça de Deus para compartilhar algo dessa lição tão maravilhosa. Creio que a grande maioria da sala estudou e eu creio que eu posso pedir ajuda a todos os professores, a todos para estar nos auxiliando com essa 7ª lição do segundo semestre, né, dia 15 de agosto de 2021, é fundamental cultivarmos uma vida de oração. E logo no texto áureo, já foi lido, nos remete a realmente invocar o nome de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Quando nós falamos buscar, essa palavra buscar nos remete de arrependimento, que realmente nós necessitamos de Deus, que realmente nós não somos nada e somos totalmente dependentes dEle. Porque o buscar é você ajoelhar, o buscar é você se render, o buscar é você falar assim, eu estou aqui porque eu preciso. Porque quando você fosse a palavra comprar, é diferente. Você tá em outra situação. Você está ali com dinheiro, está com cartão. Não, mas o buscar não. O buscar você está necessitando. E quando fala buscar, enquanto se acha, pode se achar, porque enquanto é tempo. É quanto a igreja tiver aqui e permanecer aqui. Então, realmente, nós já começamos com esse texto áureo remetendo a Deus, a soberania dEle, que realmente nós somos dependentes dEle, que tudo é dEle, a igreja é dEle, a nossa família é dEle, tudo o que está acontecendo, permissão dEle, mesmo que nos deixa triste, que nos deixa abalado, que nos deixa com o coração apertado. Estamos realmente vivendo, Libne, dias difíceis, dias de dores. E é momento, sim, mais ainda da igreja buscar ao Senhor. Estar debaixo do quê? Da dependência dEle. E só nós ficamos debaixo da dependência dEle e com a mão dEle estendida para nós quando nós buscamos e oramos. Não é uma oração, pastor Vanderlei, de iFood. Aquela oração que o iFood é rapidinho, né? Você olhou ali, escolheu, passa uns minutinhos, se for bom de entrega, já chega. Aquela oração, meu Deus, abençoe aqui meu dia, muito obrigado pelo alimento, obrigado pelo meu filho, muito obrigado e vamos dormir, viu? Não. Nosso pastor presidente, nossa pastora Maria Gersi já se encontra. É sempre bem-vindo, a palavra sempre é dele. Se ele quiser continuar essa lição, ele pode vir aqui. Está à vontade? Amém. Então, igreja, quando nós olhamos para isso, realmente nos leva a entender que somos dependentes de Deus. E é fundamental, sim, ter uma vida contínua de oração.
Porque a oração é alimento para a nossa alma. A oração, no decorrer da lição, nós vamos ouvir aqui que a oração faz nós colocarmos de pé. E eu senti isso, tenho sentido isso na minha vida ministerial. Quantas vezes eu não dava conta de dormir, e ainda acontece, quanto que o Espírito Santo fala, levanta e ora. Quanto que eu não levanto e não vou orar, às vezes eu não durmo. Porque realmente é alimento para a nossa alma. E, na verdade aplicada, todo aquele que serve e tem comunhão com Deus compreende a necessidade e a importância de uma vida de oração. E aqui, nos textos de referência que fala em Atos, eu achei muito interessante, no verso 2 fala assim, e matou a espada Tiago, irmão de João. Mas a igreja não estava em oração? Aí parece que entra em paradoxo, né? Fala assim, mas matou a espada. Poderia também ter matado a espada Pedro. Mas Deus permitiu que matasse Tiago. E levou Pedro para a prisão. Em tempos difíceis, para fazer a igreja o quê? Entrar em comunhão. Porque Herodes queria matar era todos, estava perseguindo a todos. Aí você fala, mas por que Tiago? E não Pedro, e não João, e não outro? Propósito e plano de Deus. O Covid que está acontecendo, eu posso trazer para o atual. Bem recente, nós sabemos da pastora Vera, pastor Zeraci, que perdeu seu genro. Você acha que não temos porquê? Por que o Eric? Ele poderia ter sido curado. Projeto e plano de Deus, que Deus tinha ele para a eternidade já. É difícil de entender? Muito. Mas nós somos cristãos. Aí nós oramos para quê? Hoje a oração já não é mais para o Eric. A oração é para a pastora Vera, pastor Zeraci, para o Tarek, para o Pedro, para a Tatiana, para os pais, para a mãe, quer dizer, para a irmã, para Deus trazer consolo e paz. Para entender que foi Deus que fez, não foi o homem que fez. Foi Deus. Essa é a nossa oração agora. Agora para de orar e fica só deitado na cama, em parafuso com a cabeça. Não consegue. Então vamos ainda continuar cultivando a oração. Por isso, quando Deus fez esse plano e permitiu que o rei Herodes fizesse, era plano para que a igreja entrasse em comunhão. Pois Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A oração era para quem? Para Pedro. A oração não era para Herodes. Deus, mata Herodes, pega o soldado, acaba com o soldado, mata todo mundo lá e resolve a vida do Pedro. Não, a oração era para Pedro. Oração específica. Oração que realmente ia libertar Pedro. Oração pelos outros. Quanto tempo nós passamos orando pelo pastor Manuel? Ele ficou 97 dias no hospital. Desses 97, parece que 90 e poucos na UTI, de idas e vindas. A oração com fervor de todo o ministério, de todos os amigos, voltou ele para Nova Fátima. Foi uma festa o retorno dele para a igreja lá. Ah, mas então Deus não ouviu nossa oração com o Eric? Ouviu. E cumpriu o que ele tinha que cumprir. Ouviu a oração para o pastor Manuel? Ouviu. E o propósito do pastor Manuel era retornar. Então, é orações que nós, humanos, nós oramos, mas vai ter um tempo para entender como que Deus pegou a nossa oração e realmente fez, porque a obra é dele, é do jeito dele. E tem um versículo na Bíblia que fala que às vezes nós não recebemos porque pedimos mal. Aí a oração é nossa, não é que Deus interpretou mal, é nós. Uhum. À vontade. Era. Com várias pessoas. E isso nós estamos falando de duas situações de vida e morte, não é?
às vezes Deus pode até prolongar, né? Mas aí quando você fala assim, Deus, eu entrego em tuas mãos, em fervente oração, como foi cantado um hino aqui, é diferente. Aí Deus age de outra forma. Nós temos uma causa na justiça, às vezes nós estamos orando por um rumo, e Deus quer fazer outra coisa. É Deus que vai fazer. É nós entendermos de que forma que Deus quer. Não é a forma que nós oramos. Se for uma oração iFood, vocês me perdoem. Aqui tem uma altura até boa. Talvez não chega nem ali, ó. Vai chegar na altura do ar-condicionado. Por aqui o ar-condicionado já bloqueia ela. O vento do ar-condicionado. Não vai nem um tiquinho para cima. Mas quando você faz uma oração de fé, de convicção, e aqui na lição fala, Elias orou de que jeito? Oração do coração. É diferente. Isso. Passou. Não estava aguentando. Isso. É verdade. Nós já ouvimos a oração, eu exijo Deus que o Senhor faz isso, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou nesse deserto? Determinando. E falar com ele para você, quando você vai para o deserto e Deus entra com você, o que aconteceu a história do deserto? Faltou alguma coisa lá? O que faltou no deserto? Eles ficaram lá pelo tempo, pela desobediência. Poderia ter ido rapidinho, chegado na terra prometida. Mas lá, mesmo assim, com toda a teimosia, com toda a desobediência, Deus fez o quê? Usou de misericórdia. Não faltou nada. E às vezes, essa oração eu determino. Às vezes nós falamos até para o homem, eu determino, eu exijo que o senhor faz isso. Eu ouvi um pastor nosso falando assim, quando falou que eu exijo. Não está mais comigo. Só o tempo vai falar por isso. Lógico. Aí é homem falando para homem. Na introdução, no enfrentamento das batalhas da vida, é fundamental que o discípulo de Cristo procure cultivar uma vida de constante oração. Na presente lição, veremos o exemplo da igreja primitiva, que tinha oração como uma das mais relevantes características e os efeitos da oração na igreja e na vida pessoal do cristão. Faz diferença. Devemos orar sem cessar. O ponto 1 fala a importância da oração. Por que é importante nós orarmos? É a arma que nós temos contra o nosso adversário. Quando nós oramos, quando nós consagramos, quando nós jejuamos. É a arma que nós temos. O que arma que Pedro tinha? Pedro estava de que forma? Tinha 4, um do lado, outro do outro, um lá fora. E o que ele podia fazer? Acorrentado de mão e pé. Ainda bem que ele não estava usando máscara, né? Não estava na época da máscara, não estava amordaçado, não estava com a mordaça. E mesmo que ele tivesse, ele ia orar em espírito. Ele tinha essa arma e ele conhecia dessa arma que ele tinha. O que ele fez? Foi orar, porque ele sabia que a igreja estava orando. E além disso mais, ele tinha convicção do que tinha no coração dele, porque Deus, Jesus Cristo, quando ele caminhou com Jesus Cristo, aqui na lição fala, fez promessa. Ele ia ter uma vida longínqua, ele ia ter uma vida para frente. Então ele sabia que ele não ia morrer na prisão. Convicção. Uma oração de convicção. Porque tem muitos de nós que oramos,
vai acontecer isso não. Já acaba de orar, fala, não, essa oração minha realmente chegou só até nessas lâmpadas, vou dormir. Não vai dar em nada não. Hã? Ué, e aí? Não tem fé? Como você está orando? Já está orando sem fé, sem esperar que vai acontecer. Você já está fazendo julgamento de Cristo, de Deus. Porque Jesus Cristo nos deu esse livre acesso. Pedro foi esse homem que orou pelos gentios, para chegar em nós. Para que hoje, o nosso acesso é aqui, ó. Eu não preciso chegar no pastor juvenil, aqui na igreja, ou então chegar no meu pai juvenil, lá na casa dele, ora por mim, ele pode orar, mas eu também tenho livre acesso de falar com Deus. Ele deu essa prerrogativa para todos nós, essa ferramenta é de todos nós. E quando nós oramos ainda em coletivo, é diferente, porque quando fala na Bíblia, quando concorda dois aqui, o que acontece lá no céu? Concorda lá ou não? Concorda. É diferente quando eu oro, eu e minha esposa lá na minha casa. Eu posso orar individual, ela também, mas é diferente falar, agora vamos fazer. Exemplo disso, ontem mesmo, tivemos uma congregação, e uma pessoa que eu não conhecia, a Amanda conhecia por fazer trabalho, falou, pastora, você não sabe, mudou minha vida. Eu sei que muitos aqui participou, casa de oração. Até hoje, toda hora nós vemos testemunho daqueles dias, 21 dias de oração. E o diabo tentou entrar no meio, hein? Teve um dia lá que entrou no meio, virou um... Nós ficou apavorado. Não tinha jeito, não mexia. Mas Deus continuou operando todo dia, direto. Nós temos testemunho da casa de oração. 21 dias de guerra. E muitas pessoas foram transformadas, foram impactadas, foi visitada com as palavras, com o momento que tivemos. Pessoas falaram assim, ó, eu ficava esperando chegar aquela hora. E muitas pessoas chegou, pastor, não vai ter outro não. Chegou para Amanda, Amanda, não vai ter outra não. Que dia que vocês vão fazer outra? Por quê? Muda. A oração transforma. A oração traz nós para perto de Deus. Independente se vamos receber ou não. Mas traz o quê? Comunhão. Traz relacionamento. Porque quando eu chego no pastor juvenil como pai e filho, e eu passo horas lá na casa dele, horas na casa da minha mãe, nós conversamos, nós fica, é muito agradável, é muito bom. Relacionamento, convivência. E com Deus? Qual o período que nós estamos tirando para Deus? Aqui fala, nesse primeiro tópico aqui, da correria. Aí aqui fala, no nosso cotidiano, por conta de uma vida muito corrida, infelizmente, temos a tendência a nos aproximar de Deus da mesma forma, correndo. Sabe o que é isso aqui? Desculpa do homem. Porque quando Deus faz para nós, você acha que Ele faz correndo? Pastor Toninho quer uma benção, eu vou fazer ela aqui. Vamos, pastor Toninho, é assim? Às vezes demora. Às vezes tem uma causa na justiça, demora 10 anos. Mas você faz uma oração esperando essa resposta, assim, ó. Eu estou muito corrido, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo. E não tira tempo, Abs. Mas fica desempregado. Entra para o Covid. Entra para tantas situações que Deus permite. Aí parece que vai ter o tempo do mundo, né? Nossa, eu tenho o tempo do mundo e eu não sabia. Oh, Deus, é quase 24 horas. Mas quando está tudo bem, vira correria. Sabe o que é isso aqui? Desculpa do ser humano. Okay. Mas Deus ainda usa de misericórdia. Quando a gente pede para Deus uma coisa, a gente tem que pedir confiante. Porque Ele dá além daquilo que você pediu. Eu lembro que quando a gente mudou para cá, eu tive 7 anos aqui, orando aqui, eu e o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. O que eu pedi ao Senhor, que eu queria uma casa perto da igreja para me morar. Eu não pedi para mim, para ser nossa. Nós morávamos de aluguel ali, moramos lá perto da sua casa. Na 188. E quando foi um dia, uma irmã, eu acabei de orar, e uma irmã que era dona da casa, ali onde nós moramos hoje, ela ligou para mim, cadê o pastor juvenil? O pastor juvenil está no gabinete.
Ela falou, irmã Gessi, eu preciso falar com o pastor Juvenil urgente. Falei, se é urgente, eu passo o telefone, fala agora. Dentro de 3 dias, Deus concedeu para nós. Então, Deus faz além daquilo que nós pedimos. Eu pedi e ainda falei para Deus, Senhor, eu queria perto da igreja, que eu nunca morei perto da igreja, Senhor. E Deus fez muito mais do que aquilo que eu pedi. Porque eu pedi só para morar, e Deus me deu uma casa que eu só vou sair de lá quando o Senhor me levar. Aleluia, glória a Deus. Aí, eu vou além dessa oração. Aí Deus ouve essa oração. Aí nós não podemos falar que é nem de tabela, né? Aí o pastor Juvenil, quando foi receber, falou assim, eu recebo, mas eu quero assim, assim, assado. Aí Deus falou, eu vou ouvir a oração dele também. Porque a pastora Gessi estava orando para Deus dar uma casa, para ela morar. Aí Deus mudou o quadro, porque conhece o coração, falou, não, eu vou um pouquinho além para você. Além dela ser para você morar, eu vou te dar ela. Aí o pastor Juvenil falou assim, eu recebo, mas eu preciso de uma casa melhor ainda para o Ministério Jardim América. É onde que eu moro. Ele ouviu 2 orações. Então, Deus faz. E eu tinha um desejo de morar aqui perto também. Porque eu morava na F20, lá no Faisalville, a T9 aqui abençoada, quando não tinha aqui agora, eu ficava horas aqui, quando eu saía do gabinete, não dava conta de voltar. Falei, Deus, eu preciso morar perto do trabalho, perto da escola, perto de tudo. Estou aqui. Olha você ver as orações. Foi assim, ó. Deus foi fazendo. Deus foi fazendo. Olha aqui já estou finalizando o ponto 1 aqui. Cometemos um grave erro quando, em meio de tudo isso, não encontramos um tempo de qualidade para uma vida de oração. É tempo de, repete comigo, de qualidade. Olha essa palavra. Ele não falou tempo de quantidade. Não é quantidade, ficar lá, não, então eu vou ficar 2 horas orando. Mas que jeito que você fica 2 horas orando? Talvez esse tempo de qualidade, talvez seja 10 minutos, mas realmente uma oração diferenciada. Uma oração que realmente vem do coração. Uma oração que você está crendo para quem você está orando, para quem você está pedindo, você está confiando, você está depositando, você está transferindo. Porque tem oração que você não transfere. Tem oração que o pastor Toninho falou que você determina quem somos nós. O pastor Zeraci também falou, quem somos nós, Altamiro, para determinar. Nós vamos buscar e vamos pedir. E se Deus quiser, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Porque se Ele fizer, não tem um corinho do Adenino Marçal? Ele é Deus. E se Ele não fizer? Ele não é Deus mais? Continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Então é Ele. A soberania é Ele. Os atributos é dEle. Nós somos imagem e semelhança a Ele, mas nós somos totalmente dependentes dEle. Pastor Voltair, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está dizendo assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Olha aí. Está lá na palavra de Deus. Foi o homem que escreveu? É promessa do homem? É promessa de Deus. E para isso nós devemos buscar. Ele vai sarar e perdoar. E por fim de tudo isso, nós temos a vida eterna. Que realmente é o que sara todos nós desse mundo. É ir para a eternidade. Porque cessa essa vida humana. Cessa as dores, cessa as lágrimas, as tristezas, cessa de um velório, cessa de um câncer, cessa de tudo. Tudo vai cessar. É a esperança nossa. É a esperança e a convicção. Porque nós temos que ter esperança, mas ter convicção para onde nós estamos caminhando. Porque se eu sair aqui com o meu carro sem rumo, eu não sei onde que eu vou parar. Mas se eu tenho convicção aonde que eu quero chegar e para onde que eu estou indo, eu estou indo para onde? A encontraram Jesus Cristo, que não está na cruz do Calvário. Ele está à destra do Pai. Eu estou caminhando para isso. Independente da circunstância. Independente que hoje eu vou cair. Eu estou caminhando aqui, hoje eu vou cair, eu vou me machucar. Mas Jesus Cristo vai pegar nas minhas mãos e falar, eu estou contigo.
Você está ferido, eu vou passar o bálsamo, nós vamos continuando. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão com o coração sangrando, ferido? Pastor, não é porque não está orando? Está em pecado? Está isso? Não, a afronta do diabo sendo usado por ferramenta humana. O diabo não usa celular, não. Tem alguém atrás do celular. O diabo não usa o microfone sozinho. Se eu ficar aqui calado, esse microfone vai ficar aqui, ó. Ele não vai falar nada nesse microfone. Agora, se eu pegar aqui, ó, e querer ser usado pelo diabo, vai ser usado. É da mesma forma querer ser usado pelo Espírito Santo. Fala, Eliabe. Ué, é o GPS do crente, é a oração. Dá o caminho, ele te mostra onde você vai. Às vezes tem atalhos, tem lugares que você vai mais longe, né? Porque tem orações nossas que parece que levam um lugar mais longe. Tem oração, parece que ela é mais curta, né? Chega mais rápido. É a qualidade e a forma que você está orando. Da forma que você está orando é a forma que você vai receber. Mas tudo debaixo da dependência de Deus. E esse relógio, Jesus, não tem como desligar ele, não? Meu Jesus, misericórdia. Só isso? Meu Deus, pensei que era meia hora. Deus está sempre atento às nossas orações. Lá no finalzinho, Deus agiu em resposta às orações da igreja, libertando o seu servo das cadeias. Embora Pedro estivesse sob a vigilância de 4 grupos de 4 soldados, olha de tantas pessoas que Herodes colocou para ficar perto de Pedro. Por que será isso? Aí, a sala pode me responder, por que tanto homem para vigiar Pedro? Responde aí para mim, pastor Juvenil. Olha para você ver, olha, eu vou ler de novo. Aí vocês fazem a conta quantos homens que era. Embora Pedro estivesse sob a vigilância de 4 grupos, de 4 soldados. Quantos que dão? Pouca coisa. Para vigiar? Ligou? O problema ali, eles tinham eles como inimigo, né? E realmente eles não sabiam o que estava acontecendo. Era o poder de Deus. Então eles não entendiam, eles acharam que a força humana detinha ele ali. Mas acontece que a força divina é maior, que colocou o soldado ali praticamente inerte de todas as coisas, não sabia do que estava acontecendo, mas Pedro sabia. Ele sabia que a igreja estava lá fora orando. É que eu estava falando lá, quando ele estava na prisão, por que ele estava dormindo? Porque Jesus falou para ele, Pedro, quando você ficar velho, alguém vai te cingir, quer dizer, vai mandar você ir em um lugar e você não quer ir. E aconteceu lá em Cornélio. Ele não queria ir, foi preciso mandar um soldado. Então, ele estava confiante na palavra de Jesus. Promessa. Falou, quando você ficar velho, então ele estava tranquilo, dormindo. Porque aí nós deduzimos, como teve essa promessa, como eu falei aqui, ele não estava velho quando ele foi preso aqui. Não, então ele o quê? Ele dormiu e descansou, porque tinha promessa que ele ia ficar velho. Não sei quantos anos que ele tinha ali quando ele foi preso. Então ele sabia, ele tinha convicção da promessa de quem fez. Ele conheceu quem fez. Ele andou nas águas. Eu estava conversando com o pastor essa semana, o senhor vai falar, pastor Toninho. Eu fiquei assim, falando para ele, conversando sobre Pedro, porque tinha lição, eu falei assim, eu fico imaginando o que os 11 ficou falando no barco quando Pedro saiu. Não sei se chamou ele de doido. Obrigado. Não sei se chamou ele de doido, se ele era o que que foi. E quando ele saiu para andar, e depois quando ele começou a afundar também. Eu fico imaginando o que eles... Olha que chegaram no céu. Falei, vem cá, 611, vamos bater um papo aqui sobre Pedro. O que vocês achou do Pedrão? Quando ele saiu para andar nas águas. Olha para você ver. Fala, pastor. Mas eles não sabiam que eles não iam lá, não era ia. fisicamente. Era o anjo.
Ó, vigia, porque a igreja eles vai vir revoltada aqui para quebrar, para tirar ele daqui. E aqui na lição fala, quando o anjo chegou, Pedro, conhecendo Deus, andando com Jesus, ele duvidou, ele pensou que estava sonhando, ele não pensou que era real. Cinge, veste as suas roupas, calça a sua sandália e me segue. E foi se abrindo tudo. Você acha que era uma prisão com porta de blindex, só uma portinha? Eu creio que era lá no fundo e tinha várias portas. E quando chegou na última porta para dar para a rua, a porta se abriu só. Poder de Deus, poder da oração. Só Deus faz isso. Não tem aquele negócio, aquele filme lá, abra, como que é? Abacadabra, abra de sete. Não, não tem isso não. Talvez nem precisou de falar. O anjo só olhou, as portas fez tchup. Porque sabia que ele ia passar. E se a porta não se abre, ele passava a si mesmo. Porque o poder estava com o anjo e estava com Pedro. Porque Pedro estava seguindo ele. Olha aí. Olha o que Deus faz. Para mostrar para quem? Para o próprio Deus, que ele tem poder? Para mostrar para o próprio Pedro, que sabia? Não. Para Herodes, para o soldado e para todos que estavam lá fora. Foi por isso. Então, para mostrar o milagre de Deus, quando nós oramos. Quando nós oramos, muda a situação. Muda a situação. Muda a situação. Ele está sempre atento às nossas orações. Eu coloquei aqui o exemplo do pastor Manuel. Devemos nos preocupar com o nosso próximo e devemos orar com fervor. E aqui antes um pouquinho, os discípulos, eles não só aprenderam a orar com Jesus, como também viram o mestre em constante oração. Eles teve exemplo. Então, a igreja que ora tem que ter exemplo de quem ora. Uma igreja em consagração tem que ter exemplo de quem se consagra. Uma igreja que é missionária tem que ter exemplo que ajuda missionário. Não adianta você querer falar de uma coisa que você não faz e você não vive. Jesus Cristo viveu, ensinou, mostrou, curou, ficou 40 dias ensinando, demonstrando o que ele ia fazer depois. Ele ensinou. Porque não adianta nós queremos só falar, mas não viver e não ensinar. Às vezes nós falamos de boca para fora e não resolve. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou para o tópico 2. O que acontece quando a igreja ora? Sem sombra de dúvidas, algo poderoso e maravilhoso acontece quando a igreja ora. O capítulo 12 de Atos nos ensina lições preciosas acerca da relevância da oração coletiva. Fala quando aqui no capítulo 12, fala de Herodes, quando ele fez toda a trama dele de matar Tiago, de levar Pedro para a prisão, porque as orações e o que o Pedro ensinava ia contra o que ele queria. Porque quando ele matou e quando ele prendeu, os judeus achou bom. Ele não queria saber de Deus, ele queria saber do povo. Mas a importância aqui é Deus, mas ele não conhecia. Então, aqui, quando nós olhamos aqui, na prisão de Pedro, foi uma oportunidade de igreja unir-se em oração. Muitas vezes não entendemos os propósitos de Deus nos momentos difíceis que vivemos, mas precisamos compreender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu aprendi algo na minha jornada de 20 e poucos anos que eu tenho. Não, eu aprendi algo. Eu já ouvi pastor falando. Às vezes chega uma pessoa para você, pastor, ora para mim, eu estou aqui na luta, eu estou aqui no deserto. Mas quem colocou você no deserto? Você já perguntou isso? Foi o diabo? O diabo não coloca ninguém no deserto, inclusive ele não entra dentro do deserto. Foi Deus. Porque no momento de luta é que Deus move.
É no momento de luta que nós oramos mais, nós buscamos mais, entramos em comunhão. O que aconteceu quando Pedro foi para a prisão, já era proposta e plano de Deus para a igreja. Para a igreja. Porque Herodes colocou 16 homens, porque pensou que a igreja ia lá e arrebentar com tudo, invadir e tirar Pedro de lá, fazer uma rebelião. Não foi isso. O propósito de Deus foi levar Pedro para a prisão, porque Herodes, o propósito de Herodes, quando matou Tiago, falou assim: eu estou com poder. E eu vou matar, e eu vou levar o Pedro lá, vou guardar ele na prisão, depois do asmo, eu também vou matar ele, vou mostrar. Mas Deus não tinha esse propósito. Ele não conhecia os planos de Deus. A dificuldade que Pedro estava passando, mas porque a igreja estava orando. E Deus tinha propósito. Então, em toda circunstância da nossa vida, Deus tem propósito. Está difícil? Espera mais um pouquinho. O pastor Juvenil sempre fala isso. Está na luta? Vamos continuar perseverando. Hoje é o Herodes, naquela época, ele está igual ao ano que vem. Uhum. Muita proposta, promoção, tanta coisa. O povo achou bom aqui lá, e aí eu falei assim: vou continuar, a minha popularidade vai aumentar. Eu vou ficar bem na fita. Assim, ano que vem está isso aí. Está aí para chegar. As pessoas fazendo tanto 1000 propostas para nós aí, e nós, às vezes, caímos no laço deles. E cai. Se não tiver em oração e não tiver clareza do que Deus tem, realmente cai. Embora Pedro estivesse sob a vigilância de 4 grupos de soldados, nós lemos, Deus agiu em resposta às orações da igreja, libertando o seu servo das cadeias. É o foco dessa lição. Tem algo te prendendo? Tem algo me prendendo? Tem algo nos entristecendo? Tirando a paz? Tirando o sono? Talvez é dia de limparmos o nosso coração com a oração. Pedir graça. Pedir misericórdia. E quando fala para orar, na Bíblia também nos ensina a orar por nossos inimigos, aqueles que estão combatendo contra nós, aqueles que estão enviando flechas agudas. Eles estão com flechas agudas, com ponta de fogo, que enviam o nosso rumo mesmo. E às vezes, mesmo em oração, nos atinge. Sabe por quê? Somos humanos. Aí Deus permite, porque nós temos a couraça, nós temos um capacete, nós estamos calçados, revestidos do Espírito Santo de Deus. Mas mesmo assim, Deus permite, para depois curar e demonstrar e ter testemunho. Para lá na frente você olhar para a situação e falar: eu passei por isso. Deus permitiu, mas você lá na frente vai entender por que você passou. A igreja está vivendo momentos difíceis. Esse Covid está tendo muita transformação no mundo. Mas daqui, sei lá, 5 anos, não sei quanto tempo que for para passar, porque vai ficar umas sequelas dele ainda com tempo grande, nós vamos entender o porquê passamos. Se aqui nós tivermos ainda, nós vamos entender o porquê. Então, tem situações na vida que nós passamos, que no momento que estamos passando, não entendemos. Porque Deus está permitindo. Mas quando nós entramos em oração, Deus nos responde. Ele alivia a nossa carga, Ele alivia o nosso coração, Ele colhe as nossas lágrimas, Ele dá paz para nós, Ele traz esperança. Não esperança que o homem vai fazer, mas esperança que Ele vai agir. Olha a esperança que Pedro tinha quando estava na prisão. A esperança que Deus ia agir a favor dele. Então, é a oração que liberta. O agir de Deus é libertador. Só Deus. O anjo trouxe luz e liberdade à cela da prisão. Está lá em Atos 12, 7. Olha aqui, no comentário do professor fala aqui, ó. Não devemos nunca subestimar o poder de uma igreja que ora. Os crentes oraram de forma incessante, decisiva e corajosa. Deus honrou as orações deles e trouxe glória para si mesmo, apesar da
da descrença deles quando Pedro apareceu. Olha para você ver, Pedro apareceu, estava orando, esperando, mesmo assim eles ficou descrente, eles ficou com medo. Aí eu fui olhar esse nome aqui, e ela aparece só essa vez na Bíblia, que está lá em Atos 12, 13. Eu olhei e falei, Rod, será que é um anjo? Era a serva, era a encarregada da porta da casa de Maria. Maria não era fraca, não. Lloyd. Ela só tinha uma encarregada só para a porta, que era Rod. Era serva. Aí ela ouviu a voz de Pedro e reconheceu, porque eles ficaram incrédulos. O Pedro batendo lá fora e eles, não dá, não é Pedro, essa voz não é de Pedro. Mas ela estava conectada na oração, e o que ela fez? É Pedro. Ela reconheceu, e ela era encarregada de Maria, serva de Maria. Também, Amós 3, 7 está falando assim que o Senhor não faz nada sem primeiro avisar os seus e os profetas. Quer dizer, Pedro já estava avisado. E nós também, quando não vamos orar apenas, mas a oração estamos falando com Deus. E lendo a Bíblia, Deus estará falando conosco. Ele está falando conosco. A Pois Bíblia nos remete a Deus, ela fechada é um livro, mas ela aberta é Deus falando conosco. E a Bíblia nos fala, porque ela é a bússola da nossa vida. Ela nos mostra os caminhos da nossa vida. Ela tem resposta, por isso que a Bíblia é atual. A Bíblia é um livro, é muito antigo. Tem conversa que a Igreja do Vaticano quer mudar, quer não sei o quê, mas a Bíblia é atual, está aqui conosco. Ela é atual, ela é constante na nossa vida. E se nós não realmente entendermos o que Deus quer, nós vamos ficar rodeando. Se a nossa oração não for convicta, porque às vezes nós não recebemos, nós vamos ficar rodeando pertinho da bênção, caminhando em volta. Eu estava como hoje aqui numa reunião ministerial, nós falamos do projeto, falando sempre desse projeto tem algum tempo, e às vezes nós somos criticados pelo projeto da construção da sede. Levantou lá no fundo o pastor Ivan, pastor, mas tem um projeto? Tem. Mas tem uns lotes? Não. Falou, não adianta, pastor. Só tem um projeto, mas não tem os lotes. Então, para de falar que vai começar e vamos comprar os lotes. O que nós fez? Entrou em ação e agiu. Eu lembro como fosse hoje, no mesmo dia que faleceu meu tio Alírio, dia 13 de julho de... Tem 3 anos, pastor Juvenil? Não. Então, foi 2018. Acho que foi 18 ou 17, acho que foi 18. Eu voltando de noite, era uma quinta-feira. Eu passei e subi na rua ali. Estava tendo um velório. Era o último dono, porque ia ficar só os herdeiros. Passou-se alguns dias, não sei se foi dentro do outro mês, um dos herdeiros já me procurou, que eu já tinha falado com eles. Pastor, só quer começar a negociar o lote? Eu falei, vamos. Começamos a negociar o lote. E antes de começar a negociar o lote, nós já tínhamos falado com o outro, que era o proprietário aqui. Ó. Nós já tínhamos falado com ele várias vezes. Ele não vendia. Beleza, não vende não, nós estamos orando. O que aconteceu? Agimos. Compramos o primeiro. Antes de comprar o primeiro, Deus deu o segundo. Antes de terminar de pagar o segundo, Deus deu a casa pastoral. Tudo isso, filme. Que? Oração, convicção, certeza. E tem o detalhe é bom. O melhor detalhe dessa oração, de tudo isso, é o que o pastor Juvenil falou. Sem dinheiro. Compramos parcelado. Nós tínhamos uma oferta que veio do ministério e tinha umas cartas que estavam praticamente perdidas na Zema. Mas eu orava para ela todo dia. Eu falei, Deus, usa de misericórdia. Usa de misericórdia. Sabe o que aconteceu? O dono da Zema, ele é muito rico. Vocês sabem quem que ele é? O governador lá de Minas. Ele vendeu só a parte do consórcio. E entrou a resolução do governo, se você quitasse, você recebia o dinheiro com 5 dias úteis. A hora que nós ficamos sabendo, na primeira carta. 5 dias o dinheiro caiu na conta, liguei para o pastor Juvenil. Meu pai falou assim, você tem certeza? Eu falei, não, eu vou abrir de novo para ver se tem certeza. O dinheiro estava lá. Então, vamos para outra. E fomos. O dinheiro ficou tudo na conta. Aí nós já tínhamos dinheiro, mas nós estávamos pagando parcelado. Aí, no meio desse intervalo, compramos outro e fomos usando o dinheiro e Deus foi entrando. E Deus fez.
Oração. Oração, mas oração com ação. Abs, tem quantos minutos ainda? 10, 20? Maravilha. Está atrasado 20 minutos, então vai dar tempo. Glória a Deus. Estamos no 3 agora, vamos entrar no 3. Alguém quer, o senhor quer comentar alguma coisa do 2? Dá o microfone para o pastor Joanil para ele comentar para nós aí. Comenta aí, pastor Joanil, pode falar. É o que eu estava só confirmando aqui, ó. Fala que Jesus lhe havia dito que, falando para Pedro, viveria até a idade avançada. Ele está falando, então Jesus falou, então ele descansou nisso aí, quando ele estava na prisão. Ele estava certo que ele não ia morrer. E ele dormiu. Você imagina? Imagina essa pressão. Eu não sentenciada de morte e morrer uma pessoa que estava tranquilo dormindo. Uma pessoa que está jurada de morte, que vai morrer, que qualquer hora o Herodes vira a cabeça e falou que ia ser um tempo depois, não era? Que o Herodes falou, mas ele era rei, ele podia mudar essa decisão, não podia? De um dia para a noite? Ele podia mudar a decisão e entrar lá, falar, é hoje. E ele estava dormindo. É só servo de Deus que faz isso, é loucura. É loucura para o soldado. Imagina o soldado lá de plantão, porque o soldado deve ter ficado acordado. Está lá acordado, sentinela. O tempo todo, porque era turno, imagino eu. Quem ficasse lá à noite não ia dormir, ia ficar... Se Pedro desse uma mexidinha, falou, opa, ele está aqui. E Pedro dormindo. Hã? Na Bíblia fala, quando nós dormimos, quem é nosso advogado? Lê então aí, no suplemento. Pode ler. Suplemento, professor, dizia, Herodes Agripa, nem sobre soldado, mas Pedro, ele retrata o prisioneiro dormindo profundamente entre os dois guardas. Tá, ele estava dormindo no suplemento, professor. Naquele tempo é Herodes Agripa, que é filho, sequência do Herodes o Grande. E aqui continuando, ó, entre dois guardas, e pinta um quadro de completa confiança e fé em Deus. À véspera do seu julgamento e morte, Pedro dorme. Hã? Só quem confia em Deus. É loucura. Eu imagino esses guardas. Eu queria dormir igual esse cara. Ele está aqui sob a nossa vigilância, nós está com espada, está com tudo. Se tiver ordem, nós mesmos mata ele. E ele está tranquilo, dormindo. Olha que loucura. Descansou mesmo, confiou. Porque não adianta nós orarmos, Deus, o Senhor faz isso para mim. Eu estou com um livro aqui sobre oração. Deus, eu vou usar. Deus, eu faz isso para mim, esse objeto aqui eu quero, o Senhor me ajuda, faz, você ora, mas você não descansa. Aí você não espera, você vai lá na livraria e compra ele no outro dia. Mas eu pedi ele de presente para a Amanda, eu falei, Deus, usa ela, toca no coração dela, pode ser amanhã, depois da manhã, que ela vai ouvir e trazer para mim, mas eu não descanso não, eu não confio, eu mesmo vou lá fazer. Quantos de nós fazemos isso? Queremos agir com nossas próprias mãos. Fala, pastor. Será que Pedro lembrou que quando Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos, aí Jesus falou para o Senhor Pedro, quando você é mais novo, você faz o que quiser, vai para onde quiser, faz o que você quiser, mas quando você for mais velho, entendeu? Aí já será diferente. Será que ele lembrou assim, então quer dizer que eu vou ficar velho, não vou morrer agora. E isso foi o que eu falei aqui, ele confiou nessa promessa. João capítulo 21, quando ele aparece aos discípulos, né? E isso, ele confiou nessa Ele lembrou promessa. disso. Olha quem o prometeu. Não foi os discípulos, seus amigos. Foi o próprio Jesus. Quando você ficasse mais velho, então ele não morreria. Ele saberia que saía. Tópico 3. Os resultados de uma vida de oração. A oração é imprescindível para a nossa vida espiritual.
O chamado de Deus para que temos uma vida de oração permanece de pé. O pastor Zeraci já leu lá, 2 Crônicas 7,14. Lê para mim aí, pastor Vanderlei, o senhor está perto do microfone aí. Jeremias 29:13. Fazendo favor. E esse exemplo, a hora que fala que oração permanece de pé, nós temos vivido isso lá na minha casa. Não só nas nossas orações, mas recebendo orações de muitas pessoas que falam conosco. Pastor, eu estou orando pela sua casa. Pastor, nós estamos orando pela casa do pastor Juvenil, pela família dele. Nós estamos orando pelo ministério. Estamos orando pelos pastores. Essas orações fazem nós permanecer de pé. Pode ler, pastor. 29:13, né? Pastor? Isso, fazendo favor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Olha aí. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Está aí na tela, para todos verem, olha aí. Então, Põe leu o 14. Põe o 14 ele abre. E sereis achado de vós, diz o Senhor, e fareis voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Olha aí. Aleluia. Olha que maravilha. Então, nós devemos buscar de que forma? De todo. E quando fala de todo o coração, é um coração limpo. Não adianta nós buscarmos a Deus no momento de ira. No momento de ira é humano. Espera passar. Pede pelo menos graça. Fala, Deus, graça, ó. Deus, dá graça. Não ora não, só pede graça. E vai respirando. Do 14 aí, retrata aquilo que o irmão falou lá no começo. Não é o diabo que leva nós para o deserto, não. Não. Aí o que fala? E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Quem levou eles lá para o cativo? Deus. Foi Deus. Deus. E vos transportei. Eu vos trarei de volta para o lugar que eu vos levei. Eu vou trazer de volta. Quer dizer, é Deus que leva. É Deus. E é Deus que traz. É Deus que faz, é Deus que traz. Ele leva e ele traz. Ele abate, mas ele faz o que depois que ele abate? Ele exalta. Fala, pastora Maria Gessi. Mandar para nós aí, Tiago 4, deixa eu ver se é 4:8. Tiago 4:8, fazendo favor. No tópico 1 aqui, maior comunhão com Deus, 3.1. Já estamos caminhando para o final. Pedro nada poderia fazer para se livrar daquela prisão. Nós já falamos. A única arma que a igreja possuía era a oração. Aí um pouquinho mais para baixo, quase no final. A oração ajuda a nos aproximarmos de Deus. Lê para nós aí, Tiago 4:8. Chegai-vos. Olha aí. Ela leu aqui na frente, e eu vou ler para a igreja. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Então, quem que tem que ir a Deus primeiro? É Ele que tem que vir em nós? Ele tem que render a nós, a nossos pedidos, a nossos prazeres, a nossas convicções? Hã? É nós? É Ele? Ele é o Todo-Poderoso. Foi Ele que criou céu e terra. Antes de nós existirmos, antes de tudo, Ele já sabia dessa escola bíblica dominical. Ele já sabia quem estava aqui. Ele saberia.
Ele saberia quem era o professor, ele saberia tudo. Então é nós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpais as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Então, olha por que ele falou duplo ânimo. Porque se tivesse um pouquinho, não vai não. Porque tem dia que nós não tem ânimo nenhum. Por isso que ele falou, ó. Porque quando você começa, você está ali, não é? Desanimado, vai. Começa um culto meio assim. Aí Deus fala, não, eu vou turbinar esse negócio. E vai indo, vai indo. Aí você sai da igreja diferente que você entrou. O ânimo de Deus entrou na sua vida e realmente mudou a circunstância. Porque quem faz o culto não é quem está aqui, não. Porque eu sou sujeito. Eu sou sujeito a Deus. Eu vou ler, que se der tempo, eu tirei trecho desse livro aqui, ó, que fala sobre isso, do homem. Pastor Voltei, só para esse mesmo versículo que está na tela aí, na NVI, olha só, assim, o sentido é o mesmo, mas as palavras diferentes. Uhum. Aproxime-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Aí vem assim essa parte aí, olha para o senhor ver. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o vosso coração. Está vendo aí? Aí. Essa aí doeu mais, hein? Olha aí. Que jeito você chega a Deus, então? Olha para você ver que você tiver com o coração, a mente dividida, olha lá. Ó, ixi, aí, meu Deus. Jesus. Dá para ler? Lê aí, igreja. Hã? Olha que jeito que Deus quer que nós cheguemos perto dele. Se tiver contenda, tiver divisão, se for hipócrita, fala uma coisa, vive outra. Quer falar sobre as praças, quer sabe o quê? Quer plateia, quer fazer teatro. Eu só faço isso se tiver uma plateia, tiver quem aplaudindo. Quando lá na Bíblia fala para nós, tem hora que Deus fala para nós orar como? Entrar no quarto. Lá, escondido? Ou não? Lá no quartinho, lá naquele quartinho da oração? E às vezes nós queremos orar, mas é uma oração do homem. E quem está orando e está com Deus no coração, sabe que é do homem. Sabe que é uma lata velha que está falando. Está batendo assim, ó, um barulhão danado que não está saindo nada, não tem unção, não tem Deus, não tem convicção, não vai pegar ninguém. O reteté não vai chegar. Tem uns que gostam dessa palavra, né? Não vai. E meu tempo falta 1 minuto e pouquinho. Está atrasado, né? Pastor, só um comentáriozinho. Ontem à noite, eu lendo a Bíblia, e vi um versículo que diz, não sei se é Amós, onde é, fala assim, o meu povo tem chegado a mim, não para agradecer, mas para pedir. Então, quer dizer que o pedido é mais do que o agradecimento. Aí joga lá para o pedir e dar-se-vos-á, Mateus 7,7. Ó, na outra parte aqui, do foco da lição, não há dúvidas que a oração proporciona maior comunhão com Deus. Através da oração, somos fortalecidos em Deus e renovados. Aqui fala, quando eu falei de Elias lá atrás, né? A palavra instância, lá em Tiago 5,17, significa que Elias orou de coração. Ele pôs o seu coração na oração. É de coração quebrantado, coração contrito, confiando em Deus, depositando nele. É a vontade dele, não é eu determino. Você vê pastores aí, de umas denominações, eu determino, eu pego isso, eu pego aquilo, e se você tomar isso, se você passar isso, se você fazer isso, eu não aceito. Isso aqui eu não aceito. Espera aí, quem somos nós? Se Deus quiser fazer, virar pó assim, instantâneo, não precisa nem levar lá para o crematório, viu, Líbano? Vira pó e vira um tantinho assim, eu não sei nem que tamanho, dependendo do tamanho do homem, vai dar um pozinho mais. Mas ficou pequenininha, vai dar só um tantinho de pó. Uhum.
faço aquilo, eu jejum, eu oro, eu faço isso, eu entrego meu dízimo e tal. Aí o outro, Senhor, nem quis olhar, tem misericórdia de mim, né? E quem foi justificado? Reconheceu. Eu sou isso, eu faço isso, aconteço. Exaltou, né? É igual o jovem rico. Deus não sabia dele tudo. Você faz isso, você faz aquilo, então você larga tudo. Se ele larga tudo, ele ia ter muito mais. Olha o próprio Jó, como ele orou. No meio do caos da vida dele, ele olhou para Deus e falou assim, eu não te conhecia, agora eu sei. Agora nós amigo. E aí, o que Deus fez sobre a vida dele? Restituiu tudo. Oração de coração, de verdadeira. Vamos para frente para finalizar. Meu tempo está acabando, você pode vir. Quem tiver de vir. Direção do Espírito Santo. Como verdadeiro discípulo de Cristo, precisamos ter em mente que orarmos estaremos mais sensíveis à direção do Espírito Santo, pois isso nos traz segurança, esperança e consolo em todos os momentos. Por que quando nós falamos aqui do Espírito Santo? Porque Ele é o nosso Consolador, é Ele que está aqui conosco, é Ele. Então nós oramos para Jesus Cristo e Ele nos consola, é Ele que nos traz, é Ele que nos traz a esperança, é Ele que faz nós entendermos a circunstância que estamos vivendo. Então, é Ele que vai trazer, Ele vai gerar circunstâncias para nos provar, para saber realmente que cristão que temos, que somos. Porque no final dos tempos, muitos vão se esfriar na fé. Tem muitas pessoas que foi para o online e não vai dar conta mais de ser presencial. Sabia? Infelizmente. Porque a fé, a esperança diminuiu. A convicção, a oração diminuiu. O agir de Deus, lendo a palavra de Deus, diminuiu. O contato com a palavra, a comunhão com a igreja. Tudo isso diminuiu. Trouxe isso para o mundo. Mas aí você tem que olhar com outros olhos. Fala, não, isso é mal, mas eu vou pegar a lição disso aqui para se tornar bem. Porque aqueles que foram, a sua missão cumpriu. Deus sabia lá da frente da vida dele. Então, o momento de convicção, de certeza de salvação, era aquele momento. Então, ele falou, chamei a senha do meu servo, vem, meu servo, encontrar comigo. Porque se demorasse mais 10 anos para frente, talvez daqui 10 anos ele poderia estar desviado. E aí? Ia perder a salvação. Novas experiências com Deus. Quando nós oramos, nós vivemos. Pedro andou sobre as águas, curou o paralítico, ressuscitou Dorcas, teve a visão de revelação da salvação dos gentios. Eu falei lá no início. E mesmo assim, quando o anjo se apareceu na prisão, ele não conseguiu discernir se aquilo era real ou um sonho. Olha assim, homem que tinha contato, que viveu, que andou, que teve experiência, mas ainda gerou dúvida, porque é humano, como nós. Ele teve medo, mas aí o anjo falou, ele fez o quê? Obedeceu. Levanta, vamos embora. Quantas vezes Deus fala para nós, meu filho, sai daqui e vai para ali. Ah, isso é coisa do homem. Pastor Juvenil ouviu esse dia para trás isso. Isso é coisa do homem e do diabo. Hã? Aí lá na convenção, eu ouvi uma palavra do pastor Samuel. O problema é de quem mandou. Você só obedece. Se Deus mandou, é problema de Deus. Vamos obedecer. Ele vai tratar do caminho que nós estamos indo. Se ele mandar sair daqui e falar, vai por aqui, vira ali, você pode ir, que ele vai limpando tudinho até chegar onde você quer que ele vai chegar. Mas agora você fala, Deus, eu não vou não, eu vou ficar aqui. Aí você aguenta a circunstância. Você aguenta o rojão. Você vai orar? Pode mudar? Pode. Mas vai doer. Vai doer. Vai sofrer. Vai. Vamos finalizar? Na conclusão, fala, os discípulos nunca pediram para que Jesus o ensinasse a expulsar demônios.
a fazer milagres ou andar sobre as águas, mas pediram a Jesus que ensinasse a orar. E tem uma oração que nós temos na Bíblia, o Pai Nosso. Ele pediu que ensinasse a orar. Olha para você ver, mesmo andando, mesmo vendo, tendo convicção, mesmo assim, ele pediu que orasse, que ensinasse ele a orar. E aqui eu quero pedir o hábito que ele está entregando, só para me ler aqui, para me finalizar, eu quero pedir a minha esposa Amanda para vir aqui, por gentileza, para me ajudar. Aí nós já vamos finalizar. Vem aqui, você é bonita, te amo demais. Você está sem óculos. Ela está sem óculos, e o meu é muito forte. Você dá conta? Enxergo de perto. Você dá conta de ler, entende? A igreja hoje não é de maquinário. Não precisa. Não. Ah, tá. O que a igreja Hoje, precisa? o que a igreja hoje precisa não é de maquinário ou de aperfeiçoamento, nem de novas organizações ou de de melhores métodos, mas é de homem que o Espírito Santo possa usar, homens de oração, homens poderosos na oração. O Espírito Santo não flui por intermédio de métodos, palavras bonitas, e sim por meio de homens. Ele não desce sobre maquinário, mas sobre homens. Ele não age sobre planos. Não unge planos, e sim homens. Homens de oração. A igreja procura métodos mais aperfeiçoados. E Deus procura homens mais aperfeiçoados. Homens são métodos de Deus. Olha aí. É o que Deus procura. Está nesse livro aqui, ó. Esse livro aqui de oração é um dos livros mais vendidos de oração. Está aqui. Então, Deus precisa de homens. Homens cheios do Espírito Santo. Homens poderosos na oração. E eu creio que aqui tem. E eu agradeço a oportunidade. Quando o Ábice falou comigo, eu quis muitas das vezes falar com ele, recuar. Quanto tempo que eu não ensino, não dou uma palavra aqui na Escola Bíblica Dominical. Realmente fiquei muito temeroso, mas pela graça de Deus, Deus nos deu a oportunidade. Eu agradeço a igreja por ceder seus ouvidos e que possamos nós tornarmos pessoas realmente poderosas na oração. A orar não só por nós, a orar pelos filhos, pela família. Eu aprendi de pequeno, eu aprendi sim a orar por Israel, aquela nação escolhida por Deus. Deus nos ensinou isso, orar pelos nossos governantes, orar por nossos pastores. Então nós estamos lá na nossa residência sempre em constante oração, por todos nós. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, eu trouxe, e aqui eu agradeço a minha esposa, foi ela que me ajudou. Nós temos aqui 3 livros, né? Nós vamos sortear para a igreja 3 livros de oração. Vai lá, Eliabe, então. Ó, já está rodando. Qual o número, Eliabe? Não, você parou em cima dele, Eliabe. Eliabe, nós caramba de falar da oração, Eliabe. Você estava orando, né? Então, um é seu, é brincadeira. Um é do Eliabe, está aqui, mais um. Amanda, entrega lá para mim, para o Eliabe, por gentileza. 10, ó. O Eliabe esse. Aqui o seu. Mais um, fazendo favor. Ó, 7. Pastor Vanderlei. Olha aí. Só número baixo. Maravilha. Deus abençoe. Obrigado.
Foi um prazer estar aqui missionando com vocês. Deus te abençoe, meu pastor. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Parabéns. Obrigado, pastor Valteir. Agradecemos ao pastor Miro, né, que pediu para fazer o convite e foi uma benção, viu, pastor Valteir? Logo no começo da lição, o senhor já impactou o meu coração ali com a palavra. O pastor Miro, o superintendente, está dizendo que a pastora Amanda já para ficar preparado para o próximo trimestre para dar uma lição também. Obrigado, tá? Deus abençoe demais da conta. Logo no começo da lição, o pastor Valteir já fala aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que não é o tempo de quantidade, mas é o tempo de qualidade. Que o Espírito Santo, ele julga as nossas intenções no nosso coração. Né? Eu posso orar bonito, eu posso falar bonito, eu posso falar bem, mas nem eu mesmo conheço o meu coração. Então, a minha oração, o Espírito Santo julga a intenção da minha oração, do meu coração, e leva para Deus e fala, esse aqui não é de coração, isso não é para o crescimento dele, isso não é para o crescimento da obra, isso não é para o bem da vontade de Deus. O Espírito Santo julga a intenção do meu coração, leva a oração até o Pai, e aí, consequentemente, vai ser respondido ou não, depende da minha intenção. E a oração é de qualidade, o momento é de qualidade. Quero aqui agradecer ao pastor Vanderlei, né? Seja bem-vindo. A igreja quer desejar bem-vindo, pastor Vanderlei, igreja? Bem-vindo, em nome de Jesus. Obrigado, faça sempre assim. Juan também, que está ali levantando a mão, né? Juan, faça sempre assim, vem aqui mais vezes. Aproveita e traz seu pai também. Então, agradeço muito de coração a igreja. E que Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco somando aqui. Devolvo o pastor Juvenil, fazer aqui a conclusão, e que o pastor Valteir esteja conosco. Eu falei para ele domingo, né, que ele faz falta aqui, a gente sabe que ele está socorrendo, que ele está atendendo muita gente, que ele está atendendo outras igrejas, mas que a gente venha compreender mais e mais e agradecer a presença dele aqui de coração, e que nós possamos entender, né, porque a jornada é pesada. Foi muito bonito, foi muito abençoada a palavra de oração, para mim falou muito. E eu achei que caiu como uma luva, viu? Encaixou como uma luva a palavra aqui. Lembrei lá que a Leandra acompanhou o jardim de oração também lá. Foi benção. E tem sido benção até hoje. Deus abençoe, igreja. A paz do Senhor para os irmãos. Quero só fazer uma comparação de Pedro e nós. Quando ele estava na prisão, ele lembrou das promessas de Jesus, que ele ia ficar ainda mais idoso, para depois ser executado. Né? Não sabia a morte que era, mas ele sabia que ele estava confiante. E quantas pessoas, hoje, dentro da igreja, que não têm certeza da salvação? Quantas? Só Deus sabe. Podemos julgar ninguém. Mas, na realidade, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e não têm certeza da salvação. Não tem certeza. Vamos ficar de pé, agradecer. Só essa comparação foi muito bem explicada sobre a oração e a confiança em Deus, né? Se imagina bem, um homem sozinho, igual Elias, contra 850 homens, mais a princesa e o povo ainda, o povo que seguia, quer dizer, praticamente Acabe, o reino estava tudo contra ele. E ele ainda deu o perdão, vocês podem ir até meio-dia. Depois eu vou clamar ao meu Deus. Um homem sozinho, tampando a fenda do muro, que está fendido. E eu e você que tem que fazer isso. E ele, então, confiou. Estava o reino ali, com o reinado de Acabe, tudo contra ele, os profetas de Baal, de Azera, 850 homens. Não, vocês podem ir até meio-dia, clama o Deus de vocês. Não aconteceu nada. Mas quando o homem de Deus, a mulher de Deus ora, o demônio corre.
Corre ou não corre? Vai embora. Tem que ter fé, né? Tem que ter fé. Eu já falei para os irmãos que repito, né? Quando eu cheguei no Jardim Esmeralda, tinha uma mocinha lá que sentava no primeiro banco, e daí, começava o culto, daí um pouquinho ela, sei lá o que acontecia com ela, que ela caía no chão e virava aquela coisa, e os homens vinham e pegavam ela e tal. Não sei se ela estava fazendo drama, não é isso? Mas o certo é que ela fazia isso. Aí, no primeiro dia que ela estava lá, aconteceu isso aí. Quando os homens desceram, opa, espera aí, não tem irmã nessa igreja, não? Cadê as irmãs? Ela é uma jovem. Por que tem que ser homem para pegar ela, segurar ela? As irmãs, Simone, põe ela a porta de lado aqui, leva ela lá para fora. Aí o discípulo lá, orei com ela, ela caiu. Caiu no chão, assim, o demônio foi embora. Jogou ela no chão e ele desapareceu. Assim, pode voltar lá, ela vai voltar. Voltou, sentou lá no banco, o demônio não voltou mais. Então, irmão, você tem que orar, saber que... E foi assim, uma oração, assim, de poucas palavras lá, ela caiu. A hora que caiu, o demônio foi embora. Pode deixar ali que ela vai para a igreja. Ela vai entrar para dentro. E acabou. Então, nós temos que observar que Deus está na minha vida e na vida de todos nós. Amém? Pastor Toninho, vamos orar, agradecer ao nosso Deus. Que Deus abençoe o Valteir, a Amanda, todos nós aqui nesta manhã. O Vanderlei está convidado a ficar aqui até a volta de Jesus, então nós partimos. Os irmãos concordam? Dá o sinal aí. É muito bem-vindo. Pode orar e dar a bênção para nós. Pai Celestial, nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Por esta manhã tão maravilhosa, abençoada, que o Senhor nos trouxe a Tua palavra através do Teu servo, pastor Valteir. Pai, que nós possamos, cada momento, a cada instante, ó Deus, estarmos confiando no Senhor. E que as nossas orações, as nossas súplicas, o Senhor possa chegar diante de Ti, não aquilo que nós queremos, mas que seja sempre feito conforme a vontade e o propósito do Senhor nas nossas vidas. Te louvo, ó Deus, pela vida de cada irmão, de cada criança, de cada jovem, de cada um que esteve aqui nesta manhã. Que a bênção do Senhor, ó Deus, possa guardar e abençoar cada um. E que o Senhor nos dê, ó Pai, a oportunidade de estarmos aqui logo mais à noite, celebrando e adorando a Ti em espírito e em verdade. Abençoa o almoço, abençoa o dia de cada um dos Teus servos. Assim nós oramos agradecido a Ti, ó Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém?